E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Gui Futebol. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos dar uma olhada aí no programa F90 da ESPN, falando sobre o Mengão, sobre a derrota pro Cuiabá de 3-0 ontem, aquela vergonha, aquele vexame, aquele show de horrores que foi aquela partida. E também, galera, tá saindo aí umas notícias de que o grupo que antes estava fechado com o Sampaoli, em toda aquela situação que aconteceu com o Pedro, estava fechado tanto com o Pedro quanto com o Sampaoli. E aí teve aquele jogo pela Libertadores onde o Bruno Henrique e os jogadores foram abraçar o Sampaoli. E agora tá saindo mais informações aí de que o grupo não tá tão fechado assim com ele, tá rachado, estão até querendo meio que sabotar pra ele ir embora. Ayrton Lucas ontem na entrevista, assim que acabou o jogo, disse que ficou chateado com a substituição do Sampaoli, mas que respeita. Eu não entendi muito, sendo que ele sofreu uma pancada, tava jogando com dores. Acredito que o Sampaoli quis preservar ele. Mas enfim, tá rolando muita treta, vamos dar uma olhadinha no vídeo de hoje. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, eu garanto que você vai gostar, beleza? E ativa o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo e ajudar com o crescimento do canal. Agora sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Bom, rapaziada, tamo aqui no vídeo. Ó, créditos do vídeo pro meu parceiro Marcos, beleza? O Marcos Fla React, meu parceiro, meu amigo. Deixou o vídeo aí prontinho, certinho pra gente dar uma analisada. Se inscreve no canal dele, beleza? Meu parceiro, meu amigo aí. E partiu. A gente começa assim a ver dois Flamengos, se é que a gente pode falar assim. O Sampaoli, algumas rodadas atrás, a gente bateu muito nessa tecla, inclusive, ele falava que o time dele entrava mais ligado em Copas, que ele achava que isso poderia mudar. Na semana passada tem uma ideia de mobilização, de reação, você viu o jogo no final contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, uma partida do Arrascaeta, noves fora a questão do Pedro. O jogo, o campo em si, tinha coisas interessantes ali. E o Flamengo parecia se mobilizar, sim. Uma evolução de resultados, principalmente com o Sampaoli. Você pega ontem, eu acho que a gente precisa não entrar só no debate, porque uma das palavras que o Sampaoli cita na coletiva é competitividade. Não é sobre competitividade mais apenas, ou mobilização, ou jogar só em Copas e não jogar no Brasileiro. É sobre uma questão aí do Sampaoli também, porque novamente ele insiste numa formação que não vem dando certo. Porque quando ele abre com dois pontos, quando ele abre campo com a formação principal, tendo Arrascaeta e Everton para construir, tendo o Gerson numa outra situação de campo, tendo o Gabriel para sair e ajudar também a atacar um espaço, é uma outra coisa. Agora ele insiste no mesmo Flamengo, sendo que ele não tem um jogador para fazer a função do Wesley, porque o Luiz Araújo ele não faz essa função por ali. O Varela não sobe, o Luiz Araújo ele joga de fora para dentro, não faz corredor. Ele não tem exatamente pela esquerda alguém que possa replicar a combinação que o Felipe tem com o Arrascaeta e com o Bruno Henrique, porque o Ayrton fica travado, porque senão ele vai bater espaço de campo com o Cebolinha. O Cebolinha só tem um tipo de jogo por ali. E ontem, muito bem, o Cuiabá coloca o Jonathan Cafu para correr para cima do Ayrton Lucas e trava o Ayrton Lucas. Então já tinha menos uma combinação. No meio-campo com Thiago, Vitor e Gerson, uma coisa muito espaçada e você não tem criação. Então, você quer replicar um tipo de jogo com outras peças, sim que essas peças tenham as mesmas características. E acho que ele demora, inclusive, para entender, e ele só vai abrir campo com o Wesley e com o Bruno Henrique aos 15 do segundo tempo, quando já está 2-0 o Cuiabá, quando o Cuiabá já está dando banho de bola. Quando ele colocou o Thiago Maia de lateral, e aí, meu amigo? E aí você precisa entender, o Thiago não vai te dar características. O Zé lógico. Ele pode falar, por mais que ele tenha a perna daquele lado de campo, ele não tem o costume da ultrapassagem, o costume da associação e nem o costume da recomposição por ali, que ficou muito claro no gol, no terceiro gol. Até os movimentos, a biomecânica dele não é a mesma. É isso, então acho que vai além um pouco só desse debate do o time não quer jogar, é só competitividade. Tem uma questão, eu acho que sim, o Cuiabá compete, joga muito mais do que os jogadores do Flamengo ontem. E aí não dá para dizer, ou teria que escutá-lo, se é só sobre calor, sobre cansaço. Não dá para dizer, ou teria que escutá-lo, se é só sobre calor, sobre cansaço. A partida de quinta é intensa, o Gerson termina no chão, puxando a perna. Tem outra partida intensa, muito cansada. Técnica a ser observada. A opção ontem não foi a melhor possível. E o Cuiabá entende. Começa a povoar o meio, sabe que pelo lado não vai sair jogada, bota o Jonathan Cafu para correr ali em cima do Ayrton Lucas e começa a fazer o seu jogo. E aí tem o outro debate. Eu cantei aqui a escalação, independentemente de estágio de trabalho, de mobilização, de time alternativo, esse time do Flamengo não pode jogar menos do que o time do Cuiabá. E do que muitos times do Campeonato Brasileiro. Não pode. Não dá para colocar só nessa conta da mobilização, do jogador.
tem coisa também de ordem técnica e tática ali. Não justifica, até para passar para vocês, não justifica porque, assim, de novo, o Flamengo ontem tinha tomado 4 do Bragantino, né? Ontem podia ter sido bem mais. Eu tô exagerando? Gente, só o primeiro tempo, o 0-0 do primeiro tempo foi um placar mentiroso. Mentiroso. O Cuiabá poderia já ter aberto o placar no primeiro tempo. O Flamengo deu 2 chutes no gol no primeiro tempo, só 2. O Cuiabá acho que deu uns 10, se eu não me engano. 10, 11 chutes só no primeiro tempo. Né? E aí no segundo tempo, com a questão do Thiago Maia, com alteração com mexida, é bom lembrar até que o Flamengo ontem, o Everton Ribeiro teve gastroenterite, estava relacionado, acabou saindo. E aí o Lohan também foi cortado lá antes do jogo. Então o Flamengo não tinha meia, já não tinha o Arrascaeta, não tinha alguém para fazer essa função ali, né? Mesmo assim, com o que tinha em campo, não pode. Pode acontecer, jogou Cuiabá, pressão, o Cuiabá foi lá, arrancou uma vitória. Pode acontecer, gente, pelo amor de Deus. O Cuiabá é um time que hoje briga por Libertadores no campeonato. A realidade do Cuiabá hoje, agora, é um time que tá olhando para cima, por vaga na Libertadores. Né? Um time que ganhou do Internacional fora de casa outro dia, é um time que tá na frente do Corinthians, do Galo, do Inter, do São Paulo. Passou todo mundo, pegou o elevador. Pode acontecer, mas não da forma que foi. É de uma apatia, de uma falta ali de entendimento do próprio treinador. Gente, o Flamengo não pode, de forma alguma, com o time que tem, tomar o vareio, tomou olé do Cuiabá, pelo amor de Deus, velho. William, boa tarde, né? Boa tarde, William. Boa tarde, uma vergonha, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, José. Tem, assim, o Pedro... Tenho nem palavras. Foi perfeito nas explicações sobre as questões táticas, né? Porque o Antônio Oliveira, quando viu a escalação... Bom trabalho do Antônio. Quando ele viu a escalação do Flamengo e a forma como ele ia jogar, porque você começa o jogo, você já tem um posicionamento. Ele fala assim, muito obrigado. Muito obrigado. Foi tudo aquilo que eu treinei. Então o Luiz Araújo vem por dentro, bate com meus 2 volantes. O Cebolinha tenta a linha de fundo, já tem o meia, até olhei aqui, o Sobral, né, junto com o lateral para fazer um 2 contra 1, e tem o Jonathan Cafu partindo para cima do Ayrton, que segura ele lá. E o meio-campo tá fechado. O Cuiabá vai sair para jogar contra o Flamengo? Não. Vai jogar fechadinho, explorar contra-ataque. Deixou gostar do jogo. E contra o Flamengo, quando o Flamengo não se impõe, os times adversários, eu canso de falar isso aqui, joga contra Flamengo, Palmeiras, Corinthians, o jogo da vida. Porque esse jogo aí vai pro DVD. Esse jogo aí, o empresário fala assim, vem cá, meteu o gol contra o Flamengo. É o primeiro lance que ele vai colocar no link, agora é link. É o primeiro lance que ele vai colocar no link. Golaço do Flamengo. Eu penso da seguinte maneira, William, eu sempre falo isso aqui e o Flamengo não é diferente disso. Para mim, são todos iguais. Se você não consegue ganhar na parte tática, porque o time adversário treinou para isso, treinou para te anular dessa forma, então você tem que ter uma vontade maior do que o time adversário. Porque se você igualar na vontade, vai prevalecer a tua técnica. Alguém aqui tem dúvida que o Flamengo tecnicamente é melhor do que o Cuiabá? Não é nenhuma. Tem. Então deveria sobrar. Certo? Então você tem, primeiro, as escolhas do treinador que foram previsíveis para um treinador qualquer treinador que estuda um pouquinho, que entende um pouquinho de escalação e de características técnicas dos adversários, ele vai armar o time da forma como armou. Então o Antônio Oliveira acertou. E depois, e aí eu tô com o Sampaoli, você tem que competir, meu. Você tem que correr, você tem que jogar, não adianta mais. Eu sou Flamengo, eu vou entrar em campo e vou ganhar. Não é assim. Não é assim. O próprio Flamengo titular, como foi contra o Olímpia? Não é assim que funciona. Mas teve dificuldades e os caras correram. Eu queria, não sei se a produção pode colocar aí, é o Chita que tá aí? É o Chita. Chita, por favor, coloca o segundo gol. Vai rodar. Segundo gol, que o cara entra tabelando com o Daverson. Aí eu falo sobre as questões de lideranças, né? De jogadores que são líderes e que passam uma imagem, que passam um recado. Prestem atenção na postura do Davi Luiz no segundo gol. Vai chegar. Né? Esse também, olha o tanto que ele saltou. E olha que essa bola fez um lançamento ali interminável, né? Beleza, mas olha esse gol. Olha a postura do Davi Luiz. E ele ainda acusa o outro jogador. Ele tá ali para fazer a cobertura. Ele tenta primeiro deixar o Daverson no impedimento. Ele não consegue. Depois, quando ele tem que fazer a cobertura, ele vai mole, vai frouxo. E aí Cara, essa partida do Davi Luiz foi a pior partida dele com a camisa do Flamengo, cara. Ele estava irreconhecível. O Varela tem que sair disparado a pior para tentar e o Varela não consegue pegar. Disparado. Aí eu transporto, vou fazer uma correlação. Você pega o Gustavo Gomes, que teoricamente teria que fazer a mesma função ali em termos de cobertura.
ele ia jantar o cara do Cuiabá. O cara não ia pegar na bola nunca, porque ele já ia estar chegando, já ia estar, sabe, fazendo de tudo. Então, assim, de novo, né, a mensagem que você passa, a tua postura, a tua entrega é muito importante. Acho que o Davi Luiz precisa entender isso. Ele precisa entender que ele é uma referência para muitos dos jogadores que estão ali. Então ele tem que cobrar, ele tem que dar o exemplo, ele tem que correr, porque às vezes, eu já contei a história que eu fui expulso contra o Manchester United. Tá uma maré, não consegue, ninguém tá, um olha pro outro, aquela nhaca. Se você tiver um ou dois jogadores que dá uma chegada, começa a gritar, começa a correr, ele acaba contagiando o ambiente. E aí os caras começam a... Pô, o William tá correndo, eu tenho que correr também. O Pedro tá correndo, eu tenho que correr também. Concordo nesse aspecto com o São Paulo. Não competiu. Em momento algum entrou no jogo. Eu falei aqui brincando antes de ir pro intervalo. A minha filha falou, pai, hoje tem gol do Daverson? Eu falei, tem. Vai rolar, né? Eu falei, tem. Tem. Aí começou o jogo, tava meio marasmo. Ela falou assim, como é que vai ser o jogo, pai? Eu falei assim, normalmente o Flamengo se impõe e tem a possibilidade de ganhar, porque tecnicamente é o melhor time. Ó, ela me mandou uma mensagem, pai, 3-0 pro Flamengo. Aí, pai, sabe nada, hein, pai? Bomba em casa, hein, Zé? Aí, pai. Pai, 3-0 pro Cuiabá. Eu falei, pra você ver como é que funcionam as coisas. E a minha filha de 13 anos falou, pai, o Flamengo não consegue jogar. Não dá pra você achar que você vai entrar em campo. Uma criança de 13 anos. Flamengo... Não, até ela vai ter viu. que correr. Viu a cara da merda. Mas isso não é uma coisa, assim, a gente tá falando, é um time B do Flamengo, é um time bom, é B de bom. Bom time. Se o Flamengo jogasse com esse time, com entrosamento e tal, ia dar trabalho e tal. Mas mesmo assim, no elenco, ontem tinham jogadores que ainda estão precisando se provar um pouco mais. Por exemplo, Varela. Varela não tem muito espaço com o Sampaoli, certo? Não joga nada, O hein? Pablo não tá tendo muito espaço com o Sampaoli. Varela foi comunicado pelo Sampaoli que não estava nos planos dele. Olha isso, né? De repente o cara entra em campo, se sou eu, vai ter... Não, William, vou tenho pegar. que provar que é algo mais. Você quer A ver? gente tem o Luiz Araújo, que acabou de chegar, que tá buscando espaço. A gente tem o Cebolinha, que até agora, Não pegar aconteceu. a média, é abaixo do que a gente espera. A gente Bem até fala, abaixo. Eu né? vou te dar um exemplo. Pô, tem caras ali que... O Pedro precisando até dar uma resposta em cima de tudo Foi que mal aconteceu. também. Então, assim, são jogadores que precisam... Pô, vou dar o sangue aqui porque é a minha oportunidade. Vamos lá, vamos colocar uma pulguinha atrás da orelha. Eu até achei que muito por conta que o Pedro foi mal, foi porque a bola de fato não chegou pra ele. Mas, de fato, quando o Pedro teve alguns lances assim, ele não foi bem mesmo, não. Quando o Sampaoli passou por lá, ele chegou, viu o elenco e falou assim, Sacha, fora. Foi. O que aconteceu com o O Sacha Sacha? estava acima do peso. Se transformou. Falou, não. E Vou virou um mostrar. jogador importante naquele pra esquema ele. do Sampaoli. Foi mesmo. Precisa entender isso, é como eu tô Bom, falando bem aqui. lembrado, bem lembrado. Os jogadores precisam entender. O Varela, não, você, por favor, tal, você não vai ficar, beleza. Só que sempre tem alguém olhando você jogar. O Flamengo é uma vitrine. Se ele não me quer, se o São Paulo não me quer aqui, beleza. Ele tá me dando essa oportunidade, eu vou arrebentar com o jogo. Se eu não conseguir tecnicamente, o meu adversário vai passar por cima. É que ele muda de ideia. Ele muda de ideia. Sim, mas ele muda de ideia. Eu vou dar outro exemplo. Eu gosto disso porque, graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de conviver com pessoas fantásticas. O Cafu. O Cafu falou assim, tá difícil, pô, eu sabia que ia ser complicado. Eu atropelava o cara fisicamente. Tecnicamente eu não ia conseguir, porque o cara era bom, eu atropelava. Eu corria. Aí o cara olhava para mim e ficava assustado. Quando eu percebia que ele estava assustado, aí eu dava uma segurada e começava a jogar. São vários jogos psicológicos dentro do jogo que você tem essa possibilidade de mudar o lado ruim das coisas. A possibilidade de, você não tá... Não, o Varela fez alguma coisa legal. O Thiago Maia distribuindo bem o jogo. O Gerson nessa posição não saiu legal, mas ele correu, ele lutou, ele batalhou. O Pedro precisava dar uma resposta melhor. Esses caras têm que entender que todo jogo contra o Flamengo, independente se é titular ou se é reserva, se é time B, se é time A, se é time C, se é time C, você está usando a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Sim. Um dos times que tem a maior torcida do mundo, uma das maiores torcidas do mundo. Então, assim, aproveitem a oportunidade, porque o futebol, passa rápido. Contra o time do interior, não é isso? Puxa, eu tava no Flamengo. Pois é, meu amigo. Ai, não Nossa, aproveitei olha a a oportunidade oportunidade. que eu perdi. Cavalo Olha a passou oportunidade. selado, deu uma Entendeu? subidinha, mas Não, saí. alguns perdi. jogadores precisam entender isso e outros precisam ser exemplos para esses jogadores. Para que eles possam jogar um bom futebol. Taticamente, São Paulo errou? Errou. Não soube sair da equipe armada pelo Antônio Oliveira? Não soube. Demorou demais, como o Pedro falou, para entender o que precisava ser feito.
Olha só, estou bem. Acabei tomando uma pancada, o pé ficou um pouco dormente, mas estava fazendo um primeiro tempo muito abaixo do que posso fazer. O cara admitiu, né? Do que posso ajudar a minha equipe. Fico triste pela opção do treinador. Olha só, fico triste pela opção do treinador. Mas a gente respeita e vai continuar trabalhando para quando eu ter oportunidade poder ajudar o time. Entrevista Olha aí. Sport TV. Roda a vinhetinha aí pro Pedrão Entrevista comentar isso. forte. O Zé viveu um ambiente de vestiário e eu acho que é sempre importante a gente ouvir, né? Mas a gente vai partir um pouco de informação que a gente falava aqui desde a semana passada sobre a relação do Sampaoli com os jogadores. Que não tinha afeto, carinho, proximidade ou mão na cabeça, mas que era uma relação de muito respeito. Inclusive, quando os líderes do elenco, e a gente fala de Gabriel, Gerson, Davi Luiz e Felipe Luiz, são consultados, votam pela permanência porque valorizam a qualidade do trabalho. Só que não necessariamente é a relação mais próxima, mais afetuosa, é a relação de mais carinho, e aí eu vou querer ouvir o Zé. Porque aí fica mais fácil de você se abrir e falar, opção do treinador, eu fico triste. Porque quando você tem um cara ali na beira do campo, que muitas vezes é seu parceiro para além do dia a dia de trabalho, muitas vezes você segura, você fala que a substituição é normal, você resolve depois. E não é que o Ayrton está expondo uma insatisfação, só que é uma relação meramente, estritamente profissional, como deve ser até do Flamengo, do grupo do Flamengo hoje, com o Sampaoli. E a gente precisa situar onde está o Ayrton Lucas nesse grupo, porque o elenco do Flamengo hoje é dividido em 2 grupos, como todos os outros. Os que têm mais tempo de campo e os que têm menos tempo de campo. Os que têm menos tempo de campo se incomodam com o dia a dia do Sampaoli, por não ter essa preocupação, essa relação, esse bate-papo, essa troca intensa. Então acham ele muito distante e acham ele um cara que não corre junto com a galera que está fora. Os que estão jogando não reclamam porque estão jogando, mas entendem também que a relação é meramente profissional. O Ayrton está nesse balaio. E o Sampaoli verbaliza isso na coletiva, que ele queria um outro tipo de cara, um cara que constrói por dentro, acha uma linha de passe, não exatamente alguém que faz o corredor, que é a característica do Ayrton, que vai bater ele com o Bruno. O Ayrton sai do time por isso. Quem joga hoje ele prioritariamente nos jogos mais importantes é o Felipe Luiz, por essa característica que o Sampaoli gosta. Cara, mas tem que dar um jeito, porque olha só. Pô, antes do Sampaoli chegar, até mesmo com o Vitor Pereira, com o horrível do Vitor Pereira, o Ayrton Lucas ele era o melhor jogador do Flamengo na temporada. Tecnicamente e fisicamente ele estava destruindo. Ele pegava a bola, ele passava por cima de todo mundo e parava dentro do gol. Pô, tudo bem, o Ayrton Lucas ali tá batendo a cabeça com o Bruno Henrique, com o Cebolinha, mas, mano, tem que ajeitar isso. Aí vai parar de usar o cara, ou vai inibir o cara de ir pro ataque, vai querer que ele construa por dentro uma coisa que não é o que ele faz, sendo que tava dando certo antes, pô. Eu te Tá nesse pergunto, grupo. quem era o cara fala. do Flamengo nos primeiros 4 meses do Era o ano com Ayrton o Vitor Pereira? com o Vitor. Exatamente. Potencializado pelo Exatamente. Vitor, mas um outro estilo de jogo. Não, sim, É mas você opção vê, do mas o cara Sampaoli. sente, né? Sente, O cara sente. e acaba escapando. Fico triste, tá? Acaba escapando. Não é o fim do mundo, mas é uma relação fria, escapando numa declaração dessa de saída de campo. Se quiser dar um plazinho bem rápido, Não, Zé, eu tem que acho que, fazer um break aqui. eu acho que é normal, por exemplo, primeiro os jogadores precisam entender como funciona o treinador. O Sampaoli não é o cara que vai ficar dando satisfação porque entra, porque sai e nem ficar passando a mão na cabeça dos jogadores. Eu acho que ele tem uma maneira de ser e o jogador precisa entender isso, né? Eu estou imaginando o que pensou, né, o Ayrton Lucas. Os primeiros 4, 5 meses eu era o cara, fui para a seleção brasileira, arrebentando no jogo e tal. Agora estou no banco, jogo, quando eu tenho oportunidade de jogar, não consigo jogar e aí o treinador me tira. O cara fica chateado. Né? E aí acho que ele estava pensando o seguinte, pô, ele poderia ter deixado eu jogar para continuar jogando, para tentar fazer alguma coisa, para tentar fazer um algo novo, eu e o Bruno e tal. É natural isso, cabe só o jogador entrar em campo e Só que ele trabalhar. também tomou uma pancada, Entrar em né? campo e trabalhar, entrar em campo e jogar. Tava com aproveitar dor. as oportunidades. Se não deu, na próxima, tenta de novo, tenta fazer o seu melhor. Agora, o jogador não tem que ser mimado pelo treinador, não. Rapaziada, eu penso assim, de fato, com o time horrível do Vitor Pereira, mesmo assim o Ayrton Lucas ele era o melhor jogador do Flamengo. Tecnicamente, fisicamente, ele passava por cima de todo mundo, entrava no gol com bola e tudo, tava jogando demais. Com o Sampaoli, ele não deixou de jogar bem, ele continua jogando bem, só que ele tá jogando menos, tecnicamente, fisicamente, ele sim decaiu um pouco. No meu ver, o Sampaoli não quis botar o Thiago Maia na lateral esquerda e tirar o Ayrton Lucas porque ele quis, deu uma ideia louca na cabeça dele. Ele fez isso porque, de fato, eu senti isso, tá? Na minha opinião. Ele viu que o Ayrton Lucas sofreu uma pancada, tava com muitas dores, caiu pelo menos 2 vezes no gramado, sentindo muitas dores.
ele quis tirar pra preservar o jogador. Claro, ele podia chegar pro Ayrton Lucas e perguntar, tá tudo bem? Dá pra continuar? Não sei se ele fez isso, provavelmente não. Mas eu acho que foi mais pra uma precaução, para que o Ayrton Lucas não se machucasse. O que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Dá o like no vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, eu garanto que você vai gostar, beleza? Bom, no mais é isso, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!